A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Eu estava observando um irmão que estava pregando e ele falava na pregação que a força de Sansão estava no cabelo. Mas, queridos, vamos analisar direitinho. Por isto, eu trouxe esse sermão para vocês. Vamos ler? Lá em Juízes 13, 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Queridos, o menino cresceu, seus pais fizeram o voto de Nazireu com ele. O que é Nazireu? Qual o significado? Nazireu significa uma pessoa a serviço de Deus, escrito na Torá. Sansão era nazireu, porque fez um voto de separação e consagração a Deus. Seus pais ali fizeram aquele voto. Incluía proibições, quais? Bebida alcoólica, tocar em cadáver de mortos e cortar o cabelo por um período de tempo determinado ou indeterminado. Porém, queridos, ele não era para estar revelado aqueles segredos. Sansão, ele desde criança, ele tinha o voto de Nazireu. E o nome Sansão significa homem do sol. Meus queridos, nós vimos que Sansão, o Espírito Santo do Senhor, vivia com ele. O Espírito Santo do Senhor pousava nele. O Senhor dava a capacidade a ele. Mas houve uma desobediência. Ele desobedeceu. Era para ele ter casado com a mulher dos seus parentes, entre a sua tribo. Porém, ele disse aos seus pais que tinha achado graça aos olhos de uma filisteu. Que foram os filisteus quem o mataram, né? É bem o mataram, quem o causou todo esse tropeço na vida dele. Porém, queridos, a força dele não era o cabelo, era o Espírito Santo. O que deveria ele ter feito? O voto de Nazireu diz que quando o homem pecasse, ele ia ao sumo sacerdote e ali fazia novo voto, raspava toda a cabeça e começava o voto novamente. Tanto o nazireu temporário como aquele nazireu indeterminado. E Sansão era indeterminado o prazo dele de nazireu, era para todo o tempo. Mas tem segredos que nós não revelamos às pessoas, não é para revelar. Um segredo entre você e Deus é seu, irmão, e de Deus. Ele, porém, falou em cortar o cabelo, e cortaram o cabelo dele. Não é que a força estivesse ali no cabelo, era que o voto foi quebrado. O Espírito Santo se apoderava dele, dava aquela força a ele. Mas quando ele quebrou o voto, que era para ele começar novo voto, não. Ele começou se juntando com aquelas pessoas filisteias,
E ali ele ficou, o Espírito Santo saiu dele. A força foi embora. O voto era para não cortar o cabelo, mas a força estava dentro dele, no interior dele, que é o Espírito Santo de Deus. Queridos, nós precisamos, em nossas vidas, quando nós fazemos um pacto com o nosso Deus, é guardar a palavra. Não revelar os segredos. E quando aquele cabelo foi cortado, foi um voto quebrado. O templo dele começou a ficar sujo, o templo que eu falo, o corpo. E o Espírito Santo se afastou dele. O Espírito Santo dava toda aquela força a ele. As pessoas até pensam que era o cabelo, mas não era, irmãos. Era o Espírito Santo de Deus que agia dentro dele. Porém, queridos, precisamos em nossas vidas fechar a nossa boca, não falar aquilo que não deve e não deixar que o inimigo venha saber do pacto que tu fizeste com o nosso Deus. Sansão, muito forte, homem do sol, que significa, ele abriu a boca e começou falando dos segredos do Nazireu. A Filisteia, que ele disse que achou graça aos olhos dele, por ela ter os olhos furados, né? Perdeu a visão, ele disse, achei graça aos meus olhos. Foi um ponto que ele perdeu a visão. Irmãos, devemos achar graça aos olhos de Deus e não o que o nosso corpo pede. Mas tudo isso cumpriu para que o povo soubesse que a força dele não provinha dos cabelos, e sim do Espírito Santo, que também nos dá força. Muitas vezes, nós precisamos guardar os nossos pactos, a nossa força, e deixar que o Espírito Santo de Deus opere em nós. Quando nós queremos operar por nossa própria vontade, as coisas não dão certo. Porém, Deus tinha um pacto com ele. Mas quando ele quebra o pacto, foi preso, manietado, foi levado ao ridículo. Você vai ver tudo isso na história da Torá, falando sobre ele. Tem muito mais coisas importantes. Porém, meus queridos, nós precisamos honrar o nosso compromisso para com Deus. Quando o Espírito Santo sai de nós, aquela força interior, ela se apaga. Aquela força que nós temos interior, ela sai, se apaga, ficamos fracos, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo. Ele precisava compreender isso, honrar o seu voto. Mas isto hoje nos traz exemplo que quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz das pessoas, dos homens, nunca dá certo para nós. É ouvir a voz de Deus e guardar o pacto que fizemos com o nosso Deus. Por isto ele se deu muito mal. E hoje as pessoas ainda dizem em púlpitos: cortar o cabelo de Sansão acabou a força. Não, meu irmão. A Bíblia não explica claramente.
Quando ele cortou o cabelo, ele quebrou o pacto. O Espírito Santo que estava habitando nele saiu. E ele sofreu as consequências. Devemos ter sempre em mente que a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita dentro de nós é mais importante para nós do que mulher, do que muitas coisas que o mundo oferece. O mundo está aí para desmanchar qualquer um, oferecer todas essas coisas. Nós somos presentes neste mundo sabendo que, até hoje, o adversário de nossas almas, o inimigo, ele age na vida de muitos através do adultério. O homem fica fraco, o templo fica sujo e o Espírito Santo de Deus afasta-se, porque ele não habita em templos sujos. Precisamos, irmãos, entender isto. O adversário usa a mesma técnica que ele usou no passado, ele usa agora, o adultério. Queridos, o Espírito Santo de Deus é tão divino, tão maravilhoso dentro de nós, que muitas vezes nós trocamos pelo amor entre aspas. Homens destroem seu lar porque houve adultério. O adultério vem, entra no lar, destrói o lar, destrói a vida do homem e ele fica um homem morto sem o Espírito Santo atuar nele. Queridos, precisamos ouvir a voz de Deus e não fazer como Sansão. As noitadas que ele passou, os encontros que ele teve, foi tudo o começo da destruição dele. Mas no final, ele clamou a Deus. E por misericórdia, já com a vista, os olhos furados, ele pediu ao moço, que sempre o acompanhava ou estava por ali, que levasse as paredes principais do templo, aonde faziam dele, digamos assim, uma palhaçada, uma ridicularização. E aqueles homens deixaram, sabendo que ele não tinha mais a força. Mas ele clamou e o Senhor permitiu que o Espírito Santo habitasse nele, pelo aquele momento que ele pediu. E ele disse: leva-me até as pilastras principais do templo. E ali colocou suas mãos e clamou. O Espírito Santo deu poder e ele derrubou o templo. Ele matou mais gente do que todo o seu período de vida. Ali tinha reis, tinha príncipes, muita gente naquela plateia para ver a destruição dele. Mas Deus teve misericórdia e ali ele derribou o templo. E muitas mais pessoas morreram porque quiseram ridicularizar. E ele se arrependeu e Deus permitiu que o Espírito entrasse novamente. Ele perdeu a vida, mas aqueles que estavam ali também perderam a vida. Porém, queridos, nós vamos ficar sempre em mente que os pactos é uma coisa e o Espírito Santo é outro. O voto que ele fez de Nazireu era não cortar o cabelo, não tomar bebida alcoólica, não tocar em corpos de mortos. Porém, o Espírito Santo se afastou porque ele quebrou um desses pactos que fez de cortar o cabelo. Tem pessoas até que não aceitam assim, mas eu estou falando pelo que diz a Bíblia.
não é por ideias de alguém, e ele cortou o cabelo. O principal problema não foi esse. Foi o Espírito Santo afastado dele pela desobediência dele. Que Deus nos abençoe, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, dai-me a tua proteção, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Protege nossas famílias, nossos lares, nossos filhos. Tem misericórdia de nós. Obrigado, Pai, por não deixar nada faltar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.